Bom dia, senhor presidente, bom dia demais vereadores, bom dia a todos que estão assistindo essa sessão através da TV Câmara, a todos que estão nessa plenária. Departamento de Controle Interno, relatório. Trata-se da análise dos contratos firmados entre a Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás e empresas prestadoras de serviços de interpretação de Libras, língua brasileira de sinais, para garantir acessibilidade aos deficientes auditivos da TV Câmara. A presidência desta casa solicitou a análise dos referidos contratos mediante indicação apresentada pela vereadora Cláudia Guiar, em que aponta supostas irregularidades na prestação de serviço. A análise terá como referência a tabela de valores segundos sugeridos pela FREBRAPIUS, Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais, conforme tabela abaixo, tabela em anexo, tabela pode ser pedida pelos parlamentares para análise. Vou ler o relatório. Conforme pôde-se constatar na tabela exposta acima, os servidores de interpretação fornecidos à Câmara Municipal enquadram-se na categoria. Desta forma, procedendo à análise do contrato número 5/2021, firmado entre a Câmara Municipal e a MLJ Comércio e Atividades, percebe-se que o valor firmado entre as partes foi de 56 mil anuais, dividido em 12 parcelas de R$ 4.583,33 mensais pelos serviços de uma dupla de intérpretes, se individualizarmos entre valor para melhor compreensão dos honorários de cada profissional, chegamos ao valor de R$ 2.291,16 mensais, levando em consideração que a Câmara Municipal realiza, em média, 8 sessões parlamentares por mês. Cada profissional recebeu a quantia de R$ 286,39 por sessão e, consequentemente, R$ 95,45 por hora, o que evidencia que os valores pagos estão bem abaixo dos sugeridos pela sua entidade de classe. Vejamos, a Câmara pagou R$ 95,46 por hora, quando a entidade de classe sugere R$ 144,00 por hora. Foram pagos R$ 286,39 por sessão, sendo que a entidade de classe sugere R$ 432,00 por sessão. A Câmara pagou R$ 2.291,16 por mês, ao passo que a entidade de classe sugere R$ 3.456,00 por mensais. Valores calculados para cada profissional, não considerando o possível acréscimo de 30%, previstos como parte a ser negociada entre as partes. Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de irregularidades quanto à execução dos serviços da empresa MLJ Comércio e Atividades, pois é de fácil comprovação que os serviços foram prestados com um simples acesso às plataformas digitais, nas quais as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes são transmitidas nos períodos em que a referida empresa manteve contrato com esta casa, bem como não se pode fazer em sobrepreço, pois não se pode falar em sobrepreço, pois, como demonstrado, todo o contrato foi firmado entre as partes com valores em conformidade com os praticados pelo mercado. Ainda nesta linha, passando a analisar o contrato número
28 de 2021, firmado entre a Câmara Municipal e a empresa Guilherme Henrique Ranil Oia. O mesmo foi firmado no valor de R$ 5.100 divididos em 9 meses, parcelas de R$ 1.700. Neste caso, cada profissional deveria ser remunerado em R$ 850 mensais, e R$ 106,25 por sessão, e R$ 35,41 por hora. Entretanto, a empresa Guilherme Henrique Anaoia disponibilizou apenas um profissional durante a prestação de serviço e, conforme alega o Departamento de Licitações e Contratos, não passa de um erro material na confecção do mesmo. Serviços nas plataformas digitais nas quais as sessões são transmitidas e, evidentemente, os valores praticados nesse contrato em análise encontram-se ainda abaixo dos valores praticados pela empresa anterior, devido ao fato do serviço ter sido contratado por apenas 3 meses. Em relação ao contrato firmado entre a Câmara Municipal e a empresa Nayara Kellen Pinheiro Santana, verificou-se que os valores de R$ 30 mil anuais, ou seja, R$ 2.500 mensais, R$ 312,50 por sessão, R$ 104,16 por hora, ocorre que esses valores citados em referência ao contrato número 2 de 2023 correspondem ao valor que deveria ser pago por uma dupla de intérpretes. Consequentemente, os profissionais receberam a metade dos valores demonstrados acima. Acontece que a empresa Nayara Kellen Pinheiro Santana tem disponibilizado apenas uma profissional para a realização do serviço, contrariando expressamente o acordado entre as partes. Entretanto, este Departamento de Controle Interno levantou junto ao Departamento de Licitações e Contratos que houve a ocorrência de erro material na elaboração do contrato com a empresa Nayara Kellen Pinheiro Santana. Na cláusula primeira, onde lê-se com uma dupla, deveria constar com um profissional, conforme atestado pela diretoria e pelos motivos por ela expostos. Apesar da ausência do dolo, a situação enseja a imediata correção do erro formal identificado e o encaminhamento à assessoria jurídica para avaliação das consequências legais e posteriores correções e adaptações que fizerem necessária. Foi citado ainda que a Câmara vem cedendo uma servidora comissionada para suprir a ausência do segundo profissional de Libras. Segundo o contrato, deveria ser disponibilizado pela empresa na área Kellen Pinheiro Santana. Portanto, este Departamento de Controle Interno solicita à Diretoria Geral e ao Departamento de Recursos Humanos a imediata correção de tal falta. Valparaíso, 10 de outubro de 2023, Eduardo Duarte da Silva Júnior, Controlador Interno.